Cruzoé, uma ilha no jornalismo. Muito bem, põe na capa aí, ou melhor, põe a capa aí, Risco Lula, tá? Reportagem longa, com várias retrancas importantes. O receio de um novo governo petista aumenta por causa de suas declarações e entrevistas aí do Lula, né? O que se pode esperar dele e do PT com base no passado e no que eles dizem hoje. E a esquerda identitária marcando aí, pautando um governo do Lula caso ele seja eleito. Lula revela a crise da esquerda brasileira, segundo o filósofo italiano Enzo Traverso. Temos muito conteúdo importante aqui, mas quem vai falar conosco sobre isso é o Duda Teixeira. Boa noite, Duda. Boa noite, Cláudio. Tudo bem? Tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Imagina, prazer é todo nosso aqui te escutar. Você que está de preto aí, está com fundo preto. Está parecendo Batman, né? Você está parecendo Batman. Mágico aqui, né? Vou fazer umas mágicas aqui com a mão. É o nosso Batman do jornalismo, o nosso Batman da Cruzoé. Duda, a gente tem o risco PT, tem o risco Lula, apesar do crescimento do Bolsonaro, estamos vendo aí que ele tem um teto, né, por causa da alta rejeição. Então, o Lula ainda mantém uma margem de manobra, né, apesar dessa aproximação do Bolsonaro. Ele tem margem de manobra, não só o apoio que ele mesmo tem, mas também uma possível aliança aí com Ciro Gomes lá na frente e outras forças políticas que nós sabemos que o Lula consegue atrair. Se ele tiver expectativa de vitória, ele consegue manobrar e vencer, ainda que não seja em primeiro turno, mas ele pode vencer e tem. E claro, o retorno do Lula nos apresenta uma série de situações. Então, por favor, o microfone é seu. A gente ainda tem aí, né, 5 meses de campanha, né? O Lula agora vai anunciar a pré-campanha agora, né? Esse final de semana. Então, assim, é claro que ainda muita coisa pode acontecer. O intuito dessa matéria não foi analisar qual que é a chance do Lula ser eleito, mas entender o que poderia acontecer aí num possível novo governo do Lula. Então, o que a gente fez foi pegar em 10 temas distintos o que foi o governo do Lula, um pouco lembrar tudo o que ele fez, o que o PT fez, né, nessas áreas, né? E bater isso com o que ele está propondo agora, pegando aí as declarações dele, o que o PT tem feito. Basicamente, Cláudia, a conclusão é de que o Lula realmente continua sendo com as mesmas ideias, né? Talvez a única coisa ali que destoe um pouco do que foi o Lula é a entrada da Janja e talvez algum tema aí que vai aparecer de alimentação saudável, de defesa dos animais, né? A Janja dá um pouquinho de modernidade aí para ele. Talvez o Lula vire aí um pouco mais lacrador, né, em alguns temas. Mas nas questões aí de políticas assistencialistas, a diplomacia do Lula, né, a relação dele com Cuba, com os militares, muito disso daí deve permanecer igual, né? E aí um pouco a matéria foi trazer tudo isso que ele já tinha feito. Muito bem. Você mencionou essa questão da política externa, por exemplo, que é um tema que você domina bastante, e a gente tem visto aí alguns movimentos, especialmente aqui na região. Nós tivemos no Chile a eleição de um presidente de esquerda, né? Então, assim, o pessoal já começa a se empolgar, a esquerda começa a se animar em ter aquela nova onda vermelha, né? Pela região, e a gente viu a política do Lula, do Celso Amorim, a política externa do Celso Amorim, que também privilegiou muito alguns regimes, né, mais autoritários, e o Lula tentou aí se meter em diversas bolas divididas. Teve uma época que a gente começou a fazer diplomacia da bola, diplomacia do futebol, para tentar resolver o conflito Israel-Palestina. Então, assim, um negócio que tem muita espuma, né? Muita espuma, e a gente... E o efeito prático é mais nessa ligação aí com esses possíveis parceiros. Como é que você enxerga essa
de uma forma mais aprofundada essa política externa de um novo governo Lula? Bom, a onda vermelha que você citou, a ideia é um pouco imaginar que está acontecendo aqui na América Latina de novo, um momento em que governantes, com mais governantes de esquerda, né? Lá nos anos 2000 a gente teve o Chaves na Venezuela, o Evo Morales, o casal Kirchner, né? O Lula aqui, enfim, o Ollanta Humala no Peru. Mas esse foi um momento assim que as commodities estavam num preço muito alto, então assim, tinha muito dinheiro circulando, né? O Chaves ele comprava muito apoio na região toda, enfim, e o boom das commodities do petróleo e a região num bom momento econômico, né? Hoje, quando a gente olha essa onda vermelha, a gente já vê que, embora a esquerda consiga eleger nomes, às vezes fazendo coalizões ou colocando o que a gente chama de postes, né? Então a Cristina chama Alberto Fernandes, o Evo Morales coloca o Luiz Arce Catacora na Bolívia. Embora eles consigam vencer essas eleições, eles estão com um grande problema de desaprovação popular, né? A dificuldade que eles têm de conseguir cumprir com as promessas feitas em campanha. O Gabriel Boric é um grande exemplo, teve um governo que a popularidade caiu de 50% para 24%, né? E o Lula, se eleito, provavelmente ele vai ter esse problema também, porque vai ser mais difícil cumprir as promessas que ele fez, né? Você falou do Celso Amorim, realmente o Celso Amorim, ele aproximou muito o Brasil dos governos autoritários, né? Então, a Fidel Castro ainda estava vivo em Cuba, a gente tinha o Mahmoud Ahmadinejad no Irã, né? Lembrando que o Brasil se meteu naquela confusão de combinar com a Turquia e o Irã, de como é que ia fazer o enriquecimento de urânio, e isso foi uma vergonha mundial, porque nenhum país, nenhuma potência séria do mundo levou isso a sério, foi completamente desconsiderado, né? Mas tinha essa aproximação realmente com as ditaduras do mundo. E é claro que o Celso Amorim, a gente está vendo aí que ele está direto, né, como um porta-voz aí da campanha do Lula nesses assuntos de relações internacionais, ele tem viajado com o Lula, então a presença dele mostra claramente que essa aproximação com ditaduras vai voltar, né? O que a gente também vê um pouco isso nessas declarações que o Lula fez para a revista Time, né? Aliás, até a nossa capa é um bom contraponto, né, a algumas coisas que a Time coloca ali, né? Enfim, o Lula eleito realmente, esse risco Lula, a entrevista da Time, ele, ao falar da guerra da Ucrânia, ele vai dizer que o Zelensky queria a guerra, é responsável pela guerra, assim como os Estados Unidos e com a União Europeia, mas não está condenando em momento algum o Putin, né? O Putin que realmente decidiu aí por essa invasão, que é uma coisa, é uma catástrofe, né? Não tem o que justifique qualquer essas atrocidades que estão acontecendo lá na Ucrânia, né? Na questão ainda da diplomacia, enfim, vai voltar tudo aquilo que a gente já tinha visto, né? Então, é aquela coisa de diplomacia sul-sul, né? O anti-americanismo, né? Que também o Lula fala para a Time ali, né? Os Estados Unidos são países que estão sempre invadindo os outros, né? Ele está olhando para os Estados Unidos ali né, da guerra do Afeganistão, 2003, né? A invasão do Iraque. Isso é pós-atentados de 11 de setembro, mas vamos olhar os Estados Unidos desde Barack Obama. Barack Obama é um cara que já queria retroagir, né, os Estados Unidos, né, já com uma visão mais isolacionista, foi eleito muito com essa questão dos mortos, dos americanos mortos no Iraque, né. Depois dele você ainda tem o Trump e o Biden,
E você tem retirada de soldados americanos da Síria, né, do Afeganistão, que a gente viu no ano passado. Então, assim, né, nada indica hoje que os Estados Unidos estão querendo fazer guerras em outros países. O que o Lula falou é um absurdo, né? E chamar os Estados Unidos de invasor, pô, vamos lá, os Estados Unidos são que estão apoiando a Ucrânia, que está sendo invadida pela Rússia, né? Então, assim, a gente vê muito claro que o Lula, ele tem uma ideia ali de imperialismo americano que é super antiga, tá? Anos 80, enfim, essas invasões que tiveram no Afeganistão e no Iraque sustentam essa ideia, mas isso é uma coisa já de quase 20 anos atrás, né? Então, assim, ele tem essa dificuldade de se atualizar. É impressionante, né, como essas narrativas anacrônicas elas conseguem emplacar, conseguem convencer. Aliás, elas são repletas de contradição, né? Quando a gente menciona essa diplomacia pró-ditaduras, né, regimes autoritários que tratam, por exemplo, essas pautas identitárias com a barbárie, né? Você aqui tem... ele faz um discurso para dentro, né, para os grupos LGBT+, etc., e, ao mesmo tempo, apoia regimes que matam gays, né? O próprio Ahmadinejad que você mencionou, né? o regime iraniano que não tolera homossexual, né? E pune com apedrejamento, com enforcamento, com diversos tipos de punição bárbara, e a gente tem aqui, especialmente a turma do Leblon, né? Essa classe artística que enxerga essas pautas como pautas importantes, que são, mas ao mesmo tempo não consegue lidar com essa postura desse mesmo governo para fora, que é absolutamente contraditória, né? É um ótimo ponto esse que você colocou, Cláudio. Realmente, assim, no Irã, os gays são enforcados, né? Na Rússia, eles não podem jamais se declarar gays, né? E isso vale não só para essa questão que você falou, né? Da questão do LGBT, né? Mas também, né? Vai defender a autodeterminação dos povos. Poxa, então a Rússia invadiu a Ucrânia, então vamos lá defender a Ucrânia, né? Vai defender a democracia. Contra o Bolsonaro, vai dizer que o Bolsonaro é um autoritário? Poxa, sabe? Então, como é que você apoia um regime como o de Cuba, né? Por exemplo, né? Que com mais médicos aqui estava escravizando 8 mil médicos, né? Pegando 80% dos salários, eram proibidos aqui de se locomover no Brasil, né? Boa lembrança. Uma das coisas, das análises que a gente faz aqui é que realmente vai ser mais difícil para o governo Lula reeditar o Mais Médicos, né? Porque a OPAS, né, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, que pegava 5% dos salários dos médicos, a OPAS está sendo processada nos Estados Unidos por 4 cubanos que fugiram desse programa, né? Então, assim, e os Estados Unidos estão no conselho da OPAS, então é muito difícil agora pegar de novo e falar, não, agora nós vamos voltar a pagar menos para os médicos cubanos, né? Também pensa que 2 mil médicos cubanos ficaram aqui no Brasil, muitos deles fizeram revalida e estão no programa e ganhando salário integral, né? Então, assim, existe também a questão toda do Mais Médicos, embora muitos brasileiros tenham apoiado isso como uma medida de saúde, né, saúde pública, mas essencialmente o programa foi criado, isso a gente traz na matéria, para enviar dinheiro para Cuba, né? Isso o Lula, logo que ele é eleito, ele pensa em fazer projetos, né, para beneficiar Cuba, ele fala de fazer estrada lá, de fazer fábrica de lubrificante, é um monte de ideia. No fim, no governo dele é o Porto de Mariel, né, que a Odebrecht que vai fazer, enfim, no Cuba depois vai dar um calote enorme, né, e o Mais Médicos vem já no governo Dilma, mas também com essa ideia de mandar dinheiro para lá. Vai ser mais difícil reeditar o Mais Médico, assim como vai ser difícil fazer qualquer acordo com empreiteiras brasileiras, certo? A Odebrecht já tem um programa de compliance, né? Já está bem mais difícil ter um tipo de corrupção desse tipo lá, né? Agora, o que eu acho é que o Lula eleito, ele vai arrumar algum outro jeito de mandar dinheiro para Cuba. Isso aí, Cuba continua lá no coraçãozinho dele, né?